Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início à aula de número 14. Nessa aula nós vamos aprender um pouquinho sobre medidas de capacidade. Como nós podemos medir uma coisa líquida? Então, é muito interessante. Vamos aprender que nós podemos medir os líquidos através do litro. O litro, ele está presente na nossa vida em muitos lugares. Depois a tia vai mostrar para vocês. Quando eu falo de litro, nós representamos o litro com a letra L. Pode ser a L maiúscula ou a L minúscula. 1 litro é, então, L. Só que às vezes nós vamos ao mercado, a gente não consegue comprar 1 litro inteiro. Então, nós compramos o quê? Nós usamos o mililitro, que é representado pelo ml. Vamos lá, a tia vai mostrar alguns exemplos sobre medida de capacidade, que é o litro. Vamos agora observar o que a gente pode ter com o litro à nossa volta, na nossa casa, no nosso mercado. A medida padrão é o litro. Aqui nós temos uma Coca-Cola. Essa Coca-Cola tem um líquido aqui dentro, ó, líquido. E ela, a capacidade dela é de 1 litro, que é a medida padrão. Olha só aqui, ó, 1L, 1 litro. Outro exemplo, onde nós podemos medir essa capacidade em litro, é com essa caixinha de suco. Aqui nós temos 1 litro de suco de uva. Nós podemos encontrar no mercado, né, ou às vezes em casa. Também temos a caixinha de leite. A caixinha de leite também tem 1 litro. Olha só, 1L, porque aqui nós temos 1 litro de leite. Só que muitas vezes nós encontramos produtos que não têm 1 litro, tem um pouco menos. Um exemplo disso é a nossa garrafa de óleo. Na garrafa de óleo, aqui não tem 1 litro na capacidade. Aqui nós temos menos de 1 litro. Nós temos 900 ml. Por quê? Quando é menos que 1 litro, nós falamos de ml, que é mililitro. Então, aqui nós temos 900 ml. Também podemos observar no detergente. O detergente tem 500 ml, ou seja, 500 mililitros. Também é a capacidade em litro. Só que aqui não tem 1 litro inteiro, tem mililitros. Outro exemplo é esse material de limpeza, que também tem 500 ml. E, na verdade, o 500 ml é meio litro. Aqui nós temos meio litro, ou 500 ml. Só que nem tudo é 1 litro ou 500 ml, ou seja, meio litro, né? Nós mostramos o óleo, que é 900 ml, mas nós temos também alguns produtos onde a capacidade é um pouquinho menor, né? Nós temos aqui um vidrinho de remédio. Nesse vidrinho de remédio, nós temos, deixa eu te enxergar, 30 ml. Olha como é que é pouquinho, estão vendo? Olha só esse recipiente. Outros remédios também são encontrados em mililitros. Aqui nós temos um molho inglês. Esse molho inglês, a capacidade dele é de 150 mililitros. Aqui nós temos um chantilly. Quem gosta de chantilly? É muito bom, não é? Então, essa caixinha de chantilly, ela tem 200 ml. 200 mililitros. Nós temos aqui também um outro remédio. Esse remédio, né, que só pode ser usado quando o médico nos receita, ele tem 20 ml. A tia trouxe para vocês um exemplo de alguns produtos que podem ser encontrados no litro ou no mililitro. E a gente pode observar que eles estão todos à nossa volta. É só ter um pouquinho de atenção, que eu tenho certeza que vocês vão chegar no mercado e falar: olha, mamãe, aqui é litro, olha, aqui é mililitro. Muito fácil, não é mesmo?
Vamos agora assistir um vídeo para poder entender ainda mais essa matéria. Na aula de matemática de hoje, vamos falar sobre medidas de capacidade. E sempre que a gente fala em medidas de capacidade, a primeira coisa que tem que vir na sua cabecinha é que se trata de líquidos. Isso mesmo, é a medida utilizada para verificar a quantidade de líquido que cabe num recipiente. Veja, aqui nós temos um recipiente e a quantidade de líquidos que cabe nele a gente define pela palavra litro, representada pela letrinha L, que é a medida padrão. Existe uma variedade enorme de produtos líquidos utilizados no nosso dia a dia, como perfumes, bebidas, água, remédios, produtos de limpeza, entre outros. Mas a capacidade de líquido que cabe dentro de um recipiente depende do seu tamanho. Vejamos aqui a medida padrão, que é 1 litro. Esse refrigerante Guaraná aqui, nesse recipiente, cabe 1 litro. Mas nesse recipiente aqui que é maior, cabem 2 litros. Nesse aqui que é maior e mais largo, vai caber 3 litros. E como chamamos quando no recipiente cabe menos de 1 litro? É aí que nós utilizamos a medida chamada de mililitro, representada pelas letrinhas M e L minúsculas. É importante saber que dentro de 1 litro cabem 1000 ml, ou seja, nesse recipiente aqui tem 1000 ml. Veja aqui a lata de Guaraná. Nessa latinha cabe 350 ml, ou seja, menos de 1 litro. Já nesse refrigerante aqui pequenininho, que é o menor recipiente de refrigerante, cabem 237 ml. Agora que você já aprendeu que litro, L e ml representam medidas de capacidade de líquidos, vamos descobrir quais são os produtos aqui, os alimentos, que são vendidos em litros e mililitros? E aí, você já descobriu quais são? Se a sua resposta foi leite, suco, azeite, que é óleo, água e refrigerante, você acertou, porque o queijo, o pão, a cenoura e os ovos, eles utilizam outra unidade de medida, que nós vamos estudar em outra aula. Gostaram do vídeo? Muito interessante, não é mesmo? Deu para aprender muito mais com essa explicação. Vamos agora para a nossa atividade. Segundo ano, aula 14. Medidas de capacidade. Flávia e Marcos mediram a quantidade de suco de abacaxi que cabe em 2 jarras iguais. Observe a cena. Aqui nós temos a Flávia e o Marcos. A Flávia disse: usei 4 copos de suco para encher esta jarra. E o Marcos disse: e eu usei 5 copos para encher esta. Agora, assinale a resposta correta. De quantos copos de suco Flávia precisou para encher a jarra? 2 copos, 4 copos, 3 copos ou 5 copos? Marque o X da resposta correta. E Marcos? Quantos copos Marcos usou para encher a jarra? 2 copos, 4 copos, 3 copos ou 5 copos? Eles não encontraram o mesmo resultado. Por quê? Observa aqui a imagem. Eles não souberam medir? Ou eles usaram copos de tamanhos diferentes? Você vai marcar por que eles não chegaram ao mesmo resultado. Continuando. Para não haver diferença entre as medições feitas pelas pessoas, foi criada a unidade de medida de capacidade chamada litro. Assim, as pessoas passaram a obter o mesmo resultado. O símbolo do litro é L minúsculo ou L maiúsculo. Podemos usar o litro para medir a quantidade de líquido que cabe
em um recipiente, isto é, sua capacidade. Número 2. Em cada garrafa abaixo cabe 1 litro de suco. Pinte o conteúdo das garrafas de acordo com as indicações. Então, em cada garrafa tem 1 litro. Aqui você tem que pintar correspondente a 3 litros. Aqui, 5 litros e aqui, 2 litros e meio. Número 3. Faça um X nos produtos que se pode comprar em ml, ou seja, mililitro, que é menos que 1 litro. Protetor solar. Se você achar que podemos comprar com mililitro, você vai marcar X. Tinta, piscina e iogurte. Prestem bastante atenção. Bom, estamos finalizando mais uma aula, a aula de número 14. Espero que vocês tenham entendido sobre litro e mililitro, que estão presentes em toda a nossa vida, não é mesmo? Para medir a capacidade dos alimentos líquidos. Não só alimentos, né? Também a água e outras, shampoo, outras coisas. Espero que vocês tenham um ótimo dia e até a próxima aula. Um beijo!